Olá, gente, uma boa noite a todos. Hoje, domingo, dia 10 de abril de 2016, são 20 horas e 10 minutos, na cidade do Rio de Janeiro, Zona Norte Carioca, no bairro da Abolição. Neste momento, temperatura em torno de 29 graus. Então, a gente começa aqui nosso edição do início da semana, ou seja, da semana inteira, na sexta-feira. Então, nessa edição, a gente vai relatar o que aconteceu. Ficamos aí com uma situação de um bloqueio atmosférico ainda configurado aqui no Rio de Janeiro, na região sudeste, centro-oeste e parte do sul do país. O que a gente teve aí um pouquinho de melhora foi que uma frente fria que estava ali no sul do país, ela conseguiu até avançar um pouquinho a região ali do Paraná, causando ali algumas pancadas de chuva ali na região também de Curitiba. São Paulo também teve pancadas de chuva acontecendo no início dessa tarde. E o Rio de Janeiro? Será que a gente tem essa chance de apresentar uma condição de tempo um pouco mais favorável para a ocorrência de chuvas, diminuição da temperatura, ou não? Então, o que acontece? Esse bloqueio atmosférico ainda está ainda muito configurado, ainda está ainda forte na região central aqui do nosso país, e a gente não tem ainda a previsão da volta dessa chuva mais significativa. E a gente também outro fator que nós estamos no outono, né? Então a gente começa a ter uma dificuldade maior da ocorrência de chuvas devido a gente estar se aproximando a cada dia do inverno. Claro que o inverno vai ser somente em junho, mas a cada dia que passa a gente começa a apresentar mais tendências para a estação do inverno. A tendência, na verdade, sendo observada é mais para a ocorrência de chuva, mas a gente está tendo o tempo mais seco, que é realmente uma tendência mais de outono e de inverno. O calor, a gente está tendo ocorrência mais pelo verão. Então, a gente está tendo um pouco assim de uma mistura de dividir o outono e também o verão, ou seja, eu tenho o verão e o inverno e o outono aí no meio dessa situação toda, tá? Mas o mais importante que a previsão do tempo, a gente está tendo esse bloqueio atmosférico. E o jato de ar, ele está ainda aqui no máximo até o norte da Argentina. Ele consegue até mesmo avançar um pouquinho mais na região ali do Paraguai durante a semana e também no sul do país. Mas depois ele volta a recuar um pouco aqui para a região da Argentina. Então na terça-feira ele começa a ter aqui um avanço um pouco maior, pega a parte aqui da região aqui do Paraguai e também no sul do país, a parte desse jato de ar, mas ele não consegue avançar um pouco mais. Então o jato de ar, se ele avançasse um pouco mais para a região do centro, da região centro-oeste, a gente teria essa massa de ar mais seca sendo empurrada mais para o norte do país. Então, como está tendo essa massa mais forte, então o jato ainda fica retido. Então, para esse jato poder ser deslocado mais ao norte aqui, e cada vez mais ao norte do país, é necessário que haja uma chegada de uma massa de ar polar mais forte. Eu digo que moderada a partir de 1025, 1024 hectopascais via continente, eu acho que já ajudaria bastante dessa massa de ar mais seca, ou seja, desse bloqueio atmosférico não ser rompido totalmente, mas parcialmente ele poderia ser rompido. Então, a gente está aguardando essa massa de ar mais forte chegar. No momento, ela está tendo mais efetividade, no máximo aqui na Patagônia, chegando até mesmo aqui na região sul aqui da Argentina. A gente não está tendo nem mesmo aqui na província de Buenos Aires, nem ao norte da Argentina, a gente consegue ter uma efetividade nessa massa de ar polar. Enquanto isso, se a massa de ar polar não tem nem efetividade no norte da Argentina, quem dirá no sul do país e muito menos respinga aqui na região centro-oeste e sudeste, fazendo com que essa situação de tempo bom ela seja cessada. O que a gente pode esperar, pelo menos, para os próximos dias é o seguinte. Vou botar aqui a posição aqui do vento, para eu poder mostrar para vocês o que a gente pode esperar para os próximos dias. Pelo menos para os próximos 3 dias. Tá? Deixa eu só configurar a posição aqui para mostrar para vocês o que deve acontecer. Vou voltar aqui novamente aqui a parte aqui da manhã, a projeção do site Windit. Tá? Então, o que a gente está esperando? Tem uma massa de ar polar que ela foi desviada para o oceano. Esse jato de ar ele acaba facilitando o que haja o avanço dessas massas de ar polares para
para a região centro-oeste, perdão, para a região sul do país, mas não está tendo uma força maior, esse jato não está tendo um impulso, né, de jogar essa massa de ar polar até mesmo mais forte para a região sul, centro-oeste e sudeste. Então, o que está acontecendo? Está tendo um bloqueio. Então, essa massa de ar mais seca está bloqueando as massas de ar polar que não tem uma efetividade para avançar para essas regiões. Então, o que a gente está esperando é o seguinte, que essa massa de ar polar, tá? Vou mostrar para vocês, está um pouquinho de dificuldade aqui, mas vou mostrar para vocês com mais calma. Enfim, gente, então, essa massa de ar polar que está aqui na região de Buenos Aires, aqui na Argentina, na província, então, os ventos, tá, dessa massa de ar polar estão jogando umidade para as regiões aqui da Argentina, da própria Argentina, e também aqui para a região sul do país. Então, essa umidade que vem no mar, ela ajuda a canalizar aí como por exemplo Curitiba, e também chegando também um pouquinho, por que não, ali a São Paulo. O Rio de Janeiro ele pode ter chance de pegar essa chuva? Até pode sim, porque se você tem mais umidade na atmosfera, você tem uma possibilidade de você ter ventos de chuva, até porque está quente, tá? Tem temperaturas que variam aí de 34 a 38 graus, então você tendo umidade na atmosfera, a gente tem aí o retorno dessa chance da ocorrência dessas pancadas de chuva. Essas pancadas de chuva não vão ser, provavelmente, temporais, tá? Mas aqueles temporais, formação de cúmulos nimbos, porque não está entrando ar polar. Então, se você tem ar polar entrando, você tem aí um choque térmico entre o ar mais quente, o ar quente que está naquela superfície, ou seja, naquela localidade, com o ar frio entrando. Então, você tem um choque de massas, e esse choque de massas vai aí. Então, também a ocorrência também de umidade também favorece ainda mais a esse desenvolvimento maior dessas tempestades. Como a gente não está tendo massa de ar polar, a gente está tendo apenas umidade, então a gente apenas vai ter aquelas pancadas de chuva de forma pontual, ou seja, de forma isolada aqui no Rio de Janeiro. Então, a partir de amanhã até no máximo quarta-feira, por causa desse deslocamento dessa massa de ar polar para o oceano, e a partir de quarta-feira já começa a deslocar em direção ao alto mar, segunda até quarta-feira a gente tem chance sim no estado do Rio de Janeiro, a gente tem sim algumas chances de umas pancadas de chuva, como já aconteceram hoje nas regiões ali serrano, no Rio de Janeiro, mas em poucas, ali na região de Nova Friburgo, região ali um pouco mais ali próximo a Rio Bonito, nós tivemos ali algumas pancadas de chuva acontecendo mais de forma até mesmo localizada, não no desenvolvimento de temporais. E a gente deve ter aí na quinta-feira o retorno aí desse tempo mais seco, pelo menos perdurando aí até sexta-feira. Então, de quinta a sexta-feira até um seco, e segunda até quarta, possibilidade de acontecer algumas coisas no Rio de Janeiro. Agora a pergunta ele vai causar mudança de tempo aqui no Rio de Janeiro antes de fechar esse plantão trovoado tempo para a semana inteira? A possibilidade de ter uma chegada de uma frente fria é essa aqui. A partir do dia 18 de abril, ou seja, na outra semana, a gente tem aí uma chegada aí de uma frente fria, sendo que essa frente fria ela vai estar no sul do país sendo bloqueada. Então a possibilidade aí no sul do país, a gente tem aí muita chuva entre a partir de sábado que vem, ou seja, próximo sábado dia 16, até pelo menos a próxima quinta-feira dia 21, no sul do país, tem aí muitas tempestades por causa desse bloqueio dessa frente fria. Mas a tendência é que, pelo menos, essa frente fria ela tem uma chance maior, depois desse bloqueio, ser alimentada por duas massas de ar polares, melhor dizendo, e essas massas de ar polares elas terem força para avançar em direção aí para a região sudeste. Então, é provável que ela também seja desviada em direção ao oceano, mas a chance é de que tenha, sim, uma possibilidade de chuva no tempo mudando aí para o pós-feriado dia 21, ou seja, lá para o dia 22 de abril, 23, essa frente fria chegar aqui no Rio de Janeiro causando mudanças de tempo e sim alguma pancada de chuva e queda de temperatura aqui na nossa cidade. Tudo bem, gente? Então eu vou ficando aqui, tá? Agradeço vocês pela companhia. Nosso próximo plantão trovoado tempo será na quinta-feira, no horário das 11 horas da noite. Tudo bem? Então, gente, uma boa semana a todos, fique com Deus e até quinta-feira, se Deus quiser. Forte abraço a todos e tchau, tchau.